Salve tricolores. Vamos para o react aqui do Sport TV News. Viu que o pessoal falou sobre o empate Fluminense-Bahia. O empate entre Bahia e Fluminense lá na Fonte Nova, né? O Fluminense que abriu o placar no primeiro tempo, inclusive com um belíssimo gol de John Kennedy, e teve oportunidades ao longo do jogo, né? Claro, o Bahia jogando em casa é um adversário muito difícil, a gente está vendo essa belíssima troca de passe que resultou no gol do John Kennedy ainda no primeiro tempo, mas o Bahia foi buscar o empate num jogo, acho que teve um ritmo até mais intenso do que a gente está acostumado nesse início de temporada, não, Raid? Um jogo muito bom de se assistir, inclusive. O Bahia, ele começou o jogo um pouquinho melhor, o Fluminense conseguiu fazer depois, conseguiu ajustar seu time no primeiro tempo e reverteu esse melhor momento que era do Bahia no início do jogo, conseguiu fazer 1-0 e quando foi para o intervalo o jogo mudou praticamente por completo. Bahia dominou o segundo tempo, foi muito superior ao Fluminense, aí o gol perdido pelo Serna, incrível. O gol perdido pelo Serna. Tem o meu questionamento. O gramado péssimo da Arena Fonte Nova interfere quanto nisso aí? Mas a bola não quica muito perto dele para interferir nessa batida. A bola quica distante. Então, é óbvio que tem ali o gramado que faz com que a bola quique, mas dificulta a finalização? Não é a bola rolandinha que para você é simples para você bater de chapa, né? A bola tem um kick, mas não é um kick em cima dele que muda ali o gestual do pé dele. Não que eu esteja passando pano não, mas é só para fazer esse adendo. O próprio Rogério Ceni critica muito o gramado onde ele manda os jogos dele no Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni não só detonou o gramado, como foi até debochado na hora, dizendo que graças ao péssimo gramado, o Fluminense não fez esse 2-0. Aí eu tô com o Raed. Eu acho que assim, claramente a bola quicou. Quem falar algo diferente disso está brigando com a imagem. Então a bola quicou e atrapalhou o Serna, mas para mim ela não quica tão em cima. Ela quica relativamente com tempo para ele fazer um gestual melhor ali, levantar um pouco mais o pé. Então assim, foi um gol perdido, o gramado atrapalhou, mas acho que o Serna poderia ter tido uma reação melhor. Conclua, Regis, estava falando do jogo. Duas equipes ainda invictas no Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo o Bahia ele foi melhor do que o Fluminense. E mesmo sendo melhor que o Fluminense, só consegue o seu gol a partir de, na minha opinião, uma falha individual e coletiva do sistema defensivo do Fluminense, porque acaba esbarrando na falha individual do Fábio, que não alcança a bola. Mas, na minha opinião, o Fábio não alcança a bola, porque o zagueiro do Fluminense ele faz menção de fazer o corte e o Fábio ele tem medo desse choque. E aí a bola passa. O Kiki Gonzalez se antecipa ao René e faz o gol de empate do Bahia. O Kiki Oliveira, né? Kiki faz Oliveira, esse gol do empate. A gente vai ver daqui a pouco. O Bahia tenta pressionar, né? A gente viu que o Fluminense teve chances, né, Vini? O próprio Zubeldia lamentou isso na entrevista coletiva, porque é um jogo difícil, né? Um jogo fora de casa, esse gramado não ajuda muito, esses vários ingredientes de uma partida contra o Bahia, que tem um time muito forte também, né? Enfim, um time que vai disputar Libertadores, está nessa fase prévia da Libertadores. Ao gol agora, né? O Fábio ele tem esse receio de ir na bola e fica fácil para o Kiki Oliveira. E aí é um vacilo, né? Num vacilo o Bahia consegue chegar ao empate. O Bahia fica com um jogador a menos, inclusive na reta final, né? O Del entra na vaga do William José, um jogador jovem do Bahia que entra para fazer esse papel de centroavante, joga apenas 8 minutos e é expulso. E o Fluminense não consegue, né, criar chances reais e converter essas chances em gol para sair vitorioso. Segundo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro e o segundo jogo com expulsão, né? Foi assim na estreia contra o Corinthians lá na Vila. O Michel Araújo acabou expulso nos minutos finais e ontem o Del acabou indo mal, né? Porque ele, na tentativa de se desvencilhar da marcação, ele claramente deixa o braço ali. Não teve maldade, mas claramente ele fez um gestual ali de agressão, né? E o braço acabou sobrando mesmo no rosto do Freitas. E eu tô com o Raed nesse gol de empate do Bahia. Eu acho que assim, essa é uma bola do goleiro, ele tem que sair gritando, tem que sair berrando, é minha, sai da frente e atropela. Agora, a partir do momento que o zagueirão também vem correndo e fazendo menção de chute, o goleiro claramente acaba se assustando ali e acho que o Fábio teve essa reação de tirar o braço. Então, para mim, foi uma falha que dá pra gente dividir, apesar de eu entender que ali na pequena área, numa bola rasteira, o goleiro tem que sair atropelando, sair gritando, mas acho que o Freitas acabou atrapalhando o Fábio. E aí, por conta disso, né, por conta desse vacilo, né, no gol sofrido, e por ter um jogador a mais, por pouco tempo, né, acho que foram muitos minutos de acréscimo. A gente viu 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. Dá para dizer que o Fluminense
sai um pouco frustrado ou olhando como um todo, né, é um resultado que dá para ser considerado interessante um empate com o Bahia fora de casa? O jogo ele teve momentos do Fluminense, sim, mas o jogo teve mais momentos do Bahia. O início do primeiro tempo foi do Bahia, o segundo tempo inteiro praticamente foi do Bahia. Então não é uma questão de frustração ou alívio. Acho que é por ter o resultado durante muito tempo, talvez, né? Sim. O gol do Bahia sai já na reta final do jogo, 35. Quanto é que foi? Deixa eu ver aqui. Se você puder me ajudar nessa aí. 33 minutos 33 do segundo minutos tempo. do segundo tempo. Mas assim, e sai numa falha individual e / coletiva do Fluminense. Então. E sempre que acontecem essas coisas, você acaba ficando um pouquinho frustrado, né? Pô, poderia ter saído, o Freitas poderia ter dado carrinho, o Fábio poderia ter gritado que era dele, e aí sai o gol de empate do Bahia. Mas Bahia e Fluminense, nos últimos tempos, protagonizam jogos muito interessantes de serem vistos. Ano passado teve um 3-3 na reta final do Brasileiro, teve jogos eliminatórios da Copa do Brasil, e o jogo de ontem também foi nesse nível. 2 times que foram para cima, tempos distintos, um de cada um. Bahia teve mais tempo, na minha opinião, em comando de jogo, e o resultado, no final das contas, a justiça do futebol é a bola na rede, né? O resultado está justo. É isso. E Vini, falando, né, sobre o Fluminense, a gente fala sobre essa carência, a busca por centroavante que ainda segue. A janela está aberta até o dia 3 de março para o futebol brasileiro. E o John Kennedy aparece mais uma vez com um lindo gol. Acho que o gol é bonito mais pela jogada coletiva, mas é mais um gol computado para ele. Ele fez gol em 2 clássicos, né? Fez o gol contra o Flamengo e o gol da vitória contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Faz mais um, ele chega a 4 gols. Nessa temporada em 7 jogos. E a gente sempre faz esse tipo de comparação. Ele já ultrapassou os gols feitos pelo Fluminense em 2024, onde ele entrou em campo 34 vezes, e em 2025, né, que tem um empréstimo para o Pachuca do México, mas ele retorna, faz 20 partidas e tinha feito apenas 2 gols na última temporada. Eu acho que ele se coloca como um postulante. Eu acho que não encerra, claro, busca do Fluminense por um atacante, por um centroavante, para chegar e tomar conta da posição. Lembrando que o Cano ainda está se recuperando de uma cirurgia, mas é um bom início de temporada do John Kennedy, né? Muito, não só pelos 4 gols marcados, né, mas tem uma assistência na conta também. Então, em 7 jogos, ele tem 5 participações em gols, mas a gente poderia estar vendo ali 4 gols, todos no campeonato estadual. Em um jogo, o cara pode ter feito 3 gols, não é o caso, né? Ele tem feito gol em vários jogos, e em jogos pesados, né? Você citou aí, foram 2 clássicos, então eu tô contigo nessa. Eu acho que é uma ótima resposta para quem não teve um 24 tão legal, para quem em 2025 viveu esse cenário de sai por empréstimo. Ainda assim, ele fez pouco mais de 20 jogos com a camisa do Fluminense, em 2024 tinha feito 30 e poucos. E aí você, com 7 partidas, já superar essa marca, eu acho que é uma boa resposta para você retomar a confiança e mostrar, olha, eu tô na briga, eu tô na disputa, não precisa ir com tanta pressa no mercado, mas eu acho que tem que continuar no mercado. A gente não sabe como o Germancano vai voltar. E eu acho que precisa, sim, de um camisa 9 mais parrudo, mais confiável, para que o John Kennedy seja uma opção, para que o John Kennedy aumente essa disputa e eleve o sarrafo, né, no dia a dia do treinamento. Acho que o Fluminense deixar de ir no mercado por esse bom início do John Kennedy seria um erro. De qualquer maneira, é uma ótima resposta, dá para o Zubeldia saber que dá para contar com ele. O que deu para cravar rapidamente na temporada é que nessa fila, nessa disputa por vaga, por posição, o John Kennedy passou muito o Everaldo, que teve um início ruim de temporada, já vinha com um jejum longo também desde o ano passado, é alvo até de negociações ainda nessa central do mercado, já dá para dizer isso. O John Kennedy, pelo menos uma casinha, ele já ganhou com o Zubeldia nesse início de temporada. Ele entrega não só o porte físico de duelos dentro da área que o Everaldo entrega, mas também entrega um jogo associativo muito importante ali para o sistema de jogo do Zubeldia. Ele precisa do atacante de área, sim, mas ele precisa de um atacante que também consiga abrir espaço para os jogadores de lado de campo. Foi assim no São Paulo. O Calleri fez por muito tempo essa função. Não necessariamente era o homem-gol do São Paulo, mas era um cara importantíssimo para o jogo que fluía pelos lados do campo. E ele busca isso também no Fluminense. O John Kennedy é um cara que consegue agregar esses dois cenários, né? O porte físico para disputa dentro da área, o jogo associativo. E a gente já falou, né? Vamos mostrar mais uma. Então é isso, rapaziada. A gente viu aqui John Kennedy sendo muito ovacionado, né? Vem fazendo gols importantes. E é isso. Não se esquece de deixar o like se for tricolor. Obrigado por se inscrever. E é nóis. Salve, tricolor.